Temos muitos assuntos para considerar, mas em primeiro lugar, nos cumpre examinar a fundo o que é liberdade. Se não compreender a liberdade, não apenas externamente, mas sobretudo interiormente, se não a compreender profunda e seriamente, não apenas com o intelecto, porém sentindo-a de verdade, o que vamos dizer pouco significará. Já estivemos considerando a natureza da mente. É a mente séria que vive verdadeiramente, que conhece a alegria de viver, e não aquela que anda meramente em busca de entretenimentos, de satisfação e preenchimento próprio. A liberdade requer o repúdio total, a total negação de toda autoridade, interna e psicológica. A geração mais jovem pensa que liberdade é cuspir no rosto do policial, cada um fazer o que quer, mas a rejeição da autoridade externa não significa necessariamente que se está completamente livre de toda a autoridade interior psicológica. Quando compreendemos a autoridade interior, a mente e o coração ficam total e inteiramente livres. Estamos então habilitados a compreender a ação externa da liberdade. A liberdade de ação no exterior depende por inteiro de uma mente livre da autoridade interna. Essa questão exige uma grande soma de paciente investigação e reflexão. É uma questão de primacia e importância. Compreendida ela, estaremos aptos a considerar outras coisas da vida e do viver diário com uma mente de todo nova. Conforme o dicionário, a palavra autoridade deriva de autor, aquele que lança uma ideia original, que cria alguma coisa inteiramente nova. Esse homem estabelece um padrão, um sistema baseado em suas ideias. Outros seguem tal sistema, nele encontrando uma certa satisfação. Ou iniciam um novo modo de vida religiosa, que outros seguem cegamente ou intelectualmente. Eis como se estabelecem os padrões ou maneiras de vida e de conduta política e psicológica, externamente e interiormente. A mente, em geral, muito preguiçosa e indolente, acha mais fácil seguir o que um outro disse. O seguidor aceita a autoridade, a fim de alcançar o que promete o seu sistema de filosofia ou de ideias. A esse sistema se apega, dele fica dependente e, dessa maneira, confirma a autoridade. O seguidor, pois, é um ente humano sem originalidade. Assim é a maioria das pessoas. Poderão pensar que têm ideias originais na pintura, na literatura, na música e etc., mas, essencialmente, já que estão condicionados para seguir, imitar, se ajustar, tornaram-se entes humanos de segunda mão, esses entes humanos absurdos. Esse é um dos aspectos da natureza destrutiva da autoridade. Como o ente humano está seguindo alguém psicologicamente, não nos referimos à obediência externa, à observância da lei, mas interiormente, psicologicamente. Você está seguindo alguém? Se está nesse caso, é essencialmente um ente sem originalidade. Pode praticar boas obras, viver de maneira muito útil, mas essa vida pouco significa. Há também a autoridade da tradição. Tradição significa transportar do passado para o presente. Tradição religiosa, tradição familiar, tradição racial. E há a tradição da memória. Vê-se que seguir a tradição em certos níveis tem valor, noutros níveis não tem valor algum.
As boas maneiras, a cortesia, a consideração, nascidas do estado de vigilância da mente, podem converter-se gradualmente em tradição. Uma vez fixado o padrão, a mente o repete. Abrir a porta a outra pessoa, ser pontual às refeições e etc. Mas tendo se tornado tradição, esses atos já não procedem do estado de vigilância, de penetrante percepção, de lucidez. A mente que cultivou a memória funciona com base na tradição. Igual a um computador que repete sem cessar as mesmas coisas. Jamais pode perceber uma coisa nova, ouvir uma coisa de maneira totalmente diferente. Nossos cérebros são como gravadores de fitas. Certas memórias vêm sendo cultivadas há séculos e não fazemos outra coisa senão repeti-las. Em meio ao barulho dessa repetição, não podemos escutar nada novo. E assim perguntamos: o que devo fazer? Como posso me libertar do velho mecanismo, da fita velha, do HD, do pendrive? O novo só pode ser ouvido quando a fita velha silencia de todo, sem nenhum esforço de nossa parte. Quando somos sérios e, portanto, temos interesse em descobrir e prestar atenção. Temos, pois, a autoridade de outro, de quem dependemos, a autoridade da tradição e a autoridade da experiência passada, como memória, como conhecimento. E há também a autoridade da experiência presente, que reconhecemos com base nos conhecimentos acumulados no passado. E tal experiência, visto que pode ser reconhecida, não é uma coisa nova. Como pode uma mente, um cérebro que foi tão condicionado pela autoridade, pela imitação, pelo ajustamento, escutar uma coisa inteiramente nova? Como se pode ver a beleza do dia com a mente, o coração e o cérebro obscurecidos pelo passado como autoridade? Se pudermos perceber realmente o fato de que a mente está transportando a carga do passado e foi condicionada pela autoridade sob várias formas, de que ela não é livre e, sendo, portanto, incapaz de ver totalmente, deixaremos então de lado o passado sem nenhum esforço. A liberdade requer a total cessação de toda autoridade interna. Desse estado mental resulta uma liberdade externa, toda diferente da reação de oposição ou de resistência. O que estamos dizendo é, em verdade, muito simples. E justamente por causa dessa simplicidade, pode escapar a sua apreensão. A mente, o cérebro, está condicionado por causa da autoridade, da imitação e da obediência. Esse é um fato. O homem realmente livre não reconhece nenhuma autoridade interior. Esse homem sabe o que é amar e meditar. Compreendendo-se a liberdade, compreende-se também o que é disciplina. Essa poderá parecer uma asserção contraditória, porque em geral pensamos que liberdade significa estar livre de toda disciplina. Qual a natureza da mente bem disciplinada? Não pode existir liberdade sem disciplina. Mas isso não significa que devemos primeiro nos disciplinar para depois termos liberdade. A liberdade e a disciplina se acompanham sempre. Não são coisas separadas. Então, assim, o que significa disciplina? Conforme o dicionário, a palavra disciplina significa aprender. E não forçamos a mente a ajustar-se a um certo padrão de ação baseado em alguma ideologia ou crença.
A mente capaz de aprender é toda diferente daquela que só é capaz de ajustar-se. A mente que está aprendendo, observando, vendo realmente o que é, não está interpretando o que é, em conformidade com seus desejos, seu condicionamento, seus particulares prazeres. Disciplina não significa reprimir e controlar, e nem tampouco ajustamento a um padrão ou a uma ideologia. Significa que a mente vê o que é e aprende de o que é. A mente é, então, sobremodo esperta e vigilante. Disciplinar-se no sentido comum implica uma entidade que se está disciplinando em conformidade com alguma coisa. Esse é um processo dualista. Digo, entre mim, que preciso me levantar cedo todas as manhãs e deixar de ser preguiçoso, ou não devo me deixar encolerizar, um processo dualista. Aquele que, por meio da vontade, procura determinar o que lhe cumpre fazer em oposição ao que realmente faz. Nesse estado, há conflito. A disciplina imposta pelos pais, pela sociedade, pelas organizações religiosas é ajustamento. Contra esse ajustamento, vem a revolta. O pai quer obrigar o filho a fazer certas coisas e esse se rebela e etc. Tal é a vida baseada na obediência e no ajustamento. E algo o contrário, rejeitar o ajustamento para fazer o que se entende. Vamos tratar, pois, de descobrir qual a natureza da mente que não se ajusta, que não imita, que não segue, que não obedece e, contudo, é altamente disciplinada. Disciplinada no sentido de que está constantemente aprendendo. Disciplina é aprender e não ajustar-se. Ajustamento implica que me comparo com o outro, medindo o que sou ou penso que deveria ser, em comparação com o herói, o santo e etc. Onde há ajustamento, há necessariamente comparação. Veja isso, por favor. Descobre se é capaz de viver sem a comparação, quer dizer, sem o ajustamento. Desde a infância somos condicionados para comparar, seja como seu irmão, seja a tia-avó, seja igual ao santo, siga Mao Tse-tung. Na educação, comparamos. Nas escolas, damos notas aos alunos e os submetemos a exames. Não sabemos o que significa viver sem comparar e sem competir. E, portanto, não agressivamente, não violentamente. Comparar-se com o outro é uma forma de agressão e uma forma de violência. Violência não é só matar ou espancar alguém. É também espírito comparativo. Preciso ser igual a fulano ou preciso me aperfeiçoar. O aperfeiçoamento próprio é a verdadeira antítese da liberdade e do aprender. Descobre por você mesmo uma maneira de viver sem comparação e verá acontecer uma coisa maravilhosa. Se realmente se tornar vigilante, sem nenhuma escolha, verá o que significa viver sem comparação. E nunca mais pronunciará as palavras eu serei. Somos escravos do verbo ser, que implica serei no futuro uma pessoa importante. A comparação e o ajustamento andam sempre juntos. Nada criam senão repressão, conflito, interminável sofrer.
Importa, pois, descobrir uma maneira de viver em cada dia sem nenhuma comparação. Faça e verá como isso é maravilhoso. Como se liberta de tantas das suas cargas. Desse percebimento nasce uma mente sobremodo sensível e, portanto, disciplinada, que está constantemente aprendendo. Não o que deseja aprender ou o que lhe dá gosto e satisfação aprender. Aprendendo. Tornar-se-á, assim, cônscio do condicionamento interior causado pela autoridade, pelo ajustamento a um padrão, pela tradição e a propaganda, pelos ditos de outras pessoas e pela experiência acumulada, sua própria e da raça e da família. Tudo isso se tornou autoridade. Onde há autoridade, a mente não será jamais livre para descobrir o que cumpre descobrir. Uma realidade eterna, inteiramente nova. A mente sensível não está limitada por nenhum padrão fixo. Acha-se em constante movimento, a fluir como um rio. E nesse movimento constante não há repressão, não há obediência, não há desejo de preenchimento. Muito importa compreender claramente, com seriedade e profundeza, a natureza da mente que é livre e, portanto, verdadeiramente religiosa. A mente livre vê que qualquer espécie de dependência, de pessoas, de amigos, do marido ou da esposa, das ideias, da autoridade, etc., gera medo. Esta é a origem do medo. Se de você, dependendo para ter conforto, ou como meio de fuga minha solidão e fealdade, minha superficialidade e insignificância, essa dependência causa medo. A dependência de qualquer forma de imaginação subjetiva, fantasia ou conhecimento gera medo e destrói a liberdade. Ao perceber todas as implicações, isso é, que não há liberdade quando há dependência interior e, portanto, medo, e que só uma mente confusa e sem luz é dependente, pergunta: de que maneira posso me livrar da dependência? E aí está mais uma causa de conflito. Você já observou que a pessoa dependente está necessariamente confusa? Se conhecesse a verdade, que a pessoa que interiormente depende de qualquer autoridade só pode criar confusão. Se perceber isso e não perguntar de que maneira você pode se livrar da confusão, então deixará de depender. Sua mente se tornará sobremodo sensível e, portanto, capaz de aprender e disciplinar a si própria, sem nenhuma espécie de compulsão ou de ajustamento. Está mais ou menos claro tudo isso. Não verbalmente, porém de fato. Posso imaginar ou pensar que estou vendo claramente, mas essa claridade é de breve duração. A verdadeira e clara percepção só se torna possível quando não há dependência e, portanto, não há a confusão oriunda do medo. Pode, honesta e seriamente, se aplicar a descobrir se você está livre de qualquer autoridade? Isso requer muita investigação de você mesmo e atenta vigilância. Daquela percepção clara provém uma ação de espécie totalmente diversa. Uma ação não fragmentária, não dividida, política ou religiosamente. E eis a ação total. Pergunta: do que diz pode-se depreender que uma ação, que num ponto pode ser considerada uma reação a uma dada autoridade externa, pode no outro ponto ser uma ação total da parte de outro indivíduo? Resposta:
intelectualmente e verbalmente, podemos competir uns com os outros, liquidar-nos mutualmente por meio de explicações, mas isso não tem significado nenhum. O que a você pode parecer uma ação completa, a mim pode parecer uma ação incompleta. Não é isso o que interessa. O que interessa é ver se a sua mente, como mente humana, está atuando de maneira completa. Um ente humano pertence ao mundo e não é um indivíduo. A palavra indivíduo significa indivisível. Indivíduo é um ser que não está dividido, que não é fragmentário, um ser completo, mental e fisicamente são. E também completo significa sagrado. Pode dizer que é um indivíduo, mas não o é absolutamente. Vive uma vida livre de autoridades, livre de comparação e verá como isso é maravilhoso. Dispondo-se de uma energia tremenda quando não está competindo, não está comparando e não está reprimindo. É então uma entidade viva, sã, completa e, portanto, sagrada. Pergunta: o que está dizendo não me é bem claro. O que devo fazer? Resposta: ou o que estou dizendo não está bem claro, ou não compreende bem o inglês, ou ainda não está dando atenção continuada. É muito difícil sustentar a atenção durante 1 hora e 10 minutos. Há momentos em que não se presta toda a atenção e então diz: não entendo bem o que está dizendo. Verifique se está prestando constante atenção, escutando, observando, ou se anda devagar a vagabundear. Qual é o caso? Pergunta: crê que é possível aprender continuamente? Resposta: fazendo a você mesmo essa pergunta, já torna a coisa difícil. Como uma pergunta dessa natureza está impedindo a você mesmo de aprender. Percebe? Não me interessa saber se posso aprender continuamente. O que me interessa é isso. Estou aprendendo? Se estou aprendendo, não importa ver se isso está ocorrendo constantemente. Não faço disso um problema. Tal pergunta não tem cabimento quando estou aprendendo. Pode-se aprender de qualquer coisa? Resposta: desde que se esteja cônscio de estar aprendendo. Isso é muito complexo. Vamos examinar isso um pouco? Posso aprender continuamente? Qual é aqui o fator importante? É aprender. Quando estou aprendendo, pouco me importa o resto do tempo, o intervalo do tempo e etc. Só me importa aquilo que estou aprendendo. É natural a mente dispersar-se, cansar-se, tornar-se desatenta. Quando desatenta, a mente se ocupa de coisas das mais absurdas. O importante, portanto, não é como tornar a mente desatenta. O importante, portanto, não é como tornar atenta a mente desatenta. O importante é que a mente se torne cônscia de estar desatenta. Estou atento, observando as coisas, o movimento das árvores, o correr das águas, e observando a mim mesmo sem nada corrigir, sem dizer que isto deveria ser ou não deveria ser, observando simplesmente. Quando a mente que está observando se cansa, fica desatenta e de súbito torna-se cônscia desse estado e tenta obrigar a si própria a prestar atenção, surge o conflito entre a atenção e a desatenção. E eu te digo, não faça isso, porém fique cônscio de estar desatento.
Só isso. Pergunta: pode nos explicar como estar cônscio de estar desatento? Resposta: estou aprendendo a respeito de mim mesmo, não de acordo com um tal psicólogo ou especialista. Estou a me observar e vejo em mim mesmo uma certa coisa. Não a condeno, não a julgo, não a ponho de lado. Observo-a apenas. Vejo que sou uma pessoa orgulhosa. Isso apenas por exemplo. E não digo, que coisa feia o orgulho. Preciso afastá-lo. Observo apenas. Observando, estou aprendendo. Observar o orgulho significa aprender o que nele está latente, como se originou ele. Não posso observá-lo durante mais de 5 ou 6 minutos, e isso já é muito. Em seguida me torno desatento. Como eu estava atento e sei o que é desatenção, luto para converter a desatenção em atenção. Não faça tal coisa. Porém, observe a desatenção. Torne-se cônscio de estar desatento. Só isso e nada mais. Pare aí. Não diga, devo passar o meu tempo atento, mas apenas note quando está desatento. Estender-nos mais a esse respeito se tornaria muito complicado. Há na mente a capacidade de estar continuamente atenta e vigilante. Vigilante mesmo quando não há nada para aprender. Essa capacidade a mente a possui quando está sobremodo quieta e silenciosa. Que tem para aprender a mente que está em silêncio, cheia de claridade? Pergunta: a comunicação por meio de palavras, de ideias, não pode tornar-se um hábito, uma tradição? Resposta: só pode tornar-se hábito ou tradição quando as palavras se tornam importantes. A necessidade de comunicação verbal, que é ver em comum, a coisa que se está observando. Por exemplo, o medo. Isso significa estarmos, vocês e este que lhes fala, observando, cooperando, compartilhando no mesmo nível, ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Nasce daí uma comunhão verbal que não é hábito. Pergunta: como pode um indivíduo total, completo, mentalmente são, um indivíduo não fragmentado, porém indivisível, amar a outro? Como pode um ser humano completo amar um ser humano fragmentado? E mais, como pode um indivíduo completo amar outro indivíduo completo? Resposta: não pode ser completo se não sabe o que é o amor. Se é completo, no sentido em que estamos empregando a palavra, não há então a questão de amar ao outro. Já observou uma flor na margem do caminho? Ela existe, vive, banhada de sol, exposta ao vento, na beleza da luz e da cor, e não te diz: ei, venha me cheirar, venha se deleitar comigo, olhe-me. Ela vive, e seu próprio viver é amor. É verdadeiramente importante compreender, no seu todo, o problema do viver. Desde o momento de nascermos até a hora da morte, nos vemos em perene conflito. Há uma luta incessante, não só dentro de nós mesmos, mas exteriormente em todas as nossas relações. A tensão e luta. A constante divisão e a noção de nossa existência individual separada, oposta à da comunidade. Nas relações mais íntimas, cada um busca secreta ou abertamente seu mesmo prazer.
Cada um visa seus próprios alvos, seu preenchimento, criando de sorte frustrações para si próprio. O que chamamos viver é um estado de confusão. No meio dessa confusão, queremos ser criadores. Um indivíduo dotado de talento escreve um livro, um poema, pinta um quadro, etc. Tudo, porém, dentro do mesmo padrão de luta, angústia e desespero. E isso é o que considera um viver criador. No viajar para a lua, no viver no fundo do mar, no fazer guerras, em tudo se mostra essa constante e encarniçada luta do homem contra o homem. Eis a nossa vida. Penso que devemos considerar essa questão com muita seriedade e profundeza. E, se possível, descobrir o estado mental em que se está inteiramente livre de luta, tanto no nível consciente como nas camadas subconscientes. A beleza não resulta de conflito. Quando se vê a beleza de uma montanha ou da rápida corrente d'água, nessa percepção direta não há nenhum estado de luta. Não há muita beleza em nossa vida por causa da perene batalha nela existente. Muito releva descobrir o estado mental que é essencialmente belo e lúcido, jamais atingido pela luta. Na compreensão dessa luta, não apenas no nível verbal ou intelectual, mas no viver real de cada dia, encontraremos de certo uma certa espécie de paz dentro de nós mesmos e no mundo. Nessa manhã, se formos andando cautelosamente, com sensível vigilância, talvez tenhamos a possibilidade de compreender a batalha em que vivemos e dela nos libertar. Qual a causa básica desse conflito e contradição? Faça você mesmo essa pergunta. Não tente formular uma explicação verbal, mas trate tão só de descobrir não verbalmente, se possível, a base dessa contradição e divisão, dessa luta e conflito. Pode-se investigar analiticamente ou perceber imediatamente essa base. Analiticamente, ela poderá revelar-se pouco a pouco. Desse modo, poderá descobrir-se a natureza, a estrutura, a causa e o efeito dessa nossa luta interior, da luta entre o indivíduo e o Estado. Ou pode-se perceber instantaneamente a sua causa. Por essa maneira, descobre-se a causa de todo esse conflito. E de pronto se percebe a verdadeira perspectiva. Tratemos, pois, de compreender o que significa analisar, tentar descobrir intelectualmente, verbalmente, a causa do conflito. Porque no mesmo instante em que compreendeu o processo analítico, em que vi sua verdade ou falsidade, dele ficará completamente livre. Mas essa compreensão significa que seus olhos, sua mente e seu coração percebem de imediato a verdade relativa a esse processo. A ele já nos habituamos. Estamos condicionados para dependermos da análise e das conjecturas filosóficas e psicológicas dos especialistas, para procurarmos compreender o inteiro e complexo processo do viver analiticamente, intelectualmente. Com isso não estamos advogando o contrário, a sentimentalidade ou o emocionalismo, mas se compreender com toda a clareza a natureza e estrutura do processo analítico, terá então uma nova visão das coisas e poderá imprimir a energia, até agora aplicada à análise, uma direção totalmente diferente. A análise implica divisão, o analista e a coisa a analisar. Não importa se você mesmo que analisa ou se é um especialista quem o faz, de qualquer maneira há divisão. E, portanto,
já temos o começo do conflito. Só somos capazes de fazer coisas extraordinárias quando há uma grande paixão e, portanto, abundante energia. Só essa paixão pode criar uma vida de espécie totalmente diferente em nós mesmos e no mundo. Eis porque tanto importa compreender o processo da análise, a que a mente humana está apegada há tantos séculos. Dentre os numerosos fragmentos em que nos achamos divididos, um assume a autoridade como o analista. A coisa que se vai analisar é o outro fragmento. Esse analista se torna o sensor. Com seus conhecimentos acumulados, avalia o bom e o mal, o certo e o errado, o que deve ou não deve ser reprimido e etc. O analista tem o dever de fazer análises completas, se não avaliações, suas conclusões serão parciais. O analista tem de examinar cada pensamento, tudo o que for necessário analisar, e isso leva tempo. Pode-se passar a vida inteira analisando, se a pessoa tem dinheiro e inclinação para isso, ou se apaixona pelo analista e etc. Pode passar todos os dias da vida analisando e no fim se achará no mesmo lugar de onde saiu e com mais coisas ainda para analisar. Já vimos que na análise há divisão em analista e coisa analisada, e também que o analista deve analisar com muita precisão completamente, senão suas conclusões dificultarão a próxima análise. Vimos também que o processo analítico requer um tempo infinito, durante o qual outras coisas podem acontecer. Assim, ao ver a inteira estrutura da análise, esse vê é então na realidade uma negação, uma rejeição dela. Ver o que a análise implica é a negação dessa ação, ou seja, ação completa. Pergunta: o que entende por ação incompleta? Resposta: ação que segue uma ideia, uma ideologia, a experiência acumulada. Essa ação visa sempre aproximar-se do ideal, do protótipo, e, portanto, há separação entre ela e o ideal. Essa ação nunca é completa. Jamais é completa a análise. A negação dessa ação incompleta é a ação total. Ao perceber a futilidade, a inanidade da análise e todos os problemas a ela inerentes, a mente nunca mais se interessará nela. Nunca mais quererá compreender a verdadeira análise. A mente que compreendeu o processo da análise tornou-se de veras penetrante, viva, sensível, já que rejeitou essa coisa que considerávamos como o único meio e modo de compreensão. Se vir claramente por você mesmo, e não forçado ou compelido pelos argumentos e raciocínios de outro, a falsidade ou a verdade em referência à análise, sua mente se tornará então livre dela e terá a energia necessária para olhar e investigar em outra direção. E o que é essa outra direção? É a percepção imediata, ou seja, a ação total. Como já vimos, há separação entre o analista e a coisa a analisar, entre o observador e a coisa observada. E esta é a causa básica do conflito. Quando observamos, sempre o fazemos com base num centro, em nosso fundo de experiência e o conhecimento. O eu, como católico, comunista ou especialista, está observando. Há assim a separação entre mim e a coisa observada. Isso não requer muita compreensão, sendo um fato óbvio. Quando olham uma árvore, seu marido ou sua esposa, existe essa separação. Ela existe entre você e a comunidade. Há, pois, observador e coisa observada. Nesta divisão,
produz-se inevitavelmente a contradição. Essa contradição é a raiz de todas as lutas. Se percebe que essa é a causa básica do conflito, logo se pergunta: pode-se observar sem o eu, o sensor, sem nenhuma de nossas experiências acumuladas de aflição, conflito, brutalidade, vaidade, orgulho, desespero, que constituem o eu? Pode observar sem o passado, memórias, conclusões e esperanças trazidas do passado, observar sem esse fundo sendo o eu, o observador, separar-se da coisa observada. Já alguma vez observou sem ele? Faça isso agora, por favor, ainda que por divertimento. Olhe as coisas externas objetivamente. Escute os sons do rio, observe os contornos das montanhas, a beleza, a claridade que te rodeia. Isso é relativamente fácil sem a presença do eu, que é o passado como observador. Mas pode se olhar interiormente sem o observador? Tenha a bondade de se olhar. Seu condicionamento, sua educação, sua maneira de pensar, suas conclusões e preconceitos, sem nenhuma espécie de condenação, explicação ou justificação, observando apenas. Quando assim se observa, não há observador e, portanto, não há conflito algum. Essa maneira de vida difere totalmente da outra. Não é o oposto da outra, nem uma reação a ela. É diferente. Nela há liberdade infinita, abundante energia e paixão. Ela é observação total e ação completa. Quando tiver visto e compreendido completamente, sua ação será sempre lúcida. É como olhar o mapa inteiro em vez do detalhe, o lugar onde deseja ir. Descobre assim por você mesmo, como ente humano, que é possível viver sem nenhuma espécie de conflito. Isso implica uma tremenda revolução interior. A revolução interior, completa e total, produto da compreensão do conflito causado pela divisão entre o observador e a coisa observada, faz surgir um viver de qualidade inteiramente diferente. Agora, se for bom para vocês, penetremos mais nessa matéria por meio de perguntas. Pergunta: como podemos nos divorciar dos problemas se vivemos num mundo cheio de problemas? Resposta: você é diferente do mundo? Você não é o mundo? Interrogante: sou uma simples pessoa que vive no mundo. Krishnamurti: uma simples pessoa que vive no mundo, dissociada, desligada de tudo o que está ocorrendo no mundo? Interrogante: não, eu faço parte dele. Mas como posso me divorciar dele? Krishnamurti: não tem nenhuma possibilidade de se divorciar do mundo. Você é o mundo. Se vive num mundo cristão, está condicionado por sua civilização, religião, educação, por sua industrialização e etc. Não pode de modo algum se separar desse mundo. Os monges sempre tentaram retirar-se do mundo, isolando-se em mosteiros, e todavia eles são o resultado do mundo em que vivem. Pretendem fugir dessa cultura, voltando-lhe as costas, dedicando-se ao que consideram ser a verdade, ao ideal de Jesus e etc. Pergunta:
Que possibilidade tenho de examinar a mim mesmo com a mente cheia de preocupações, ganhar dinheiro, adquirir casa própria e etc? Resposta: como encara o seu emprego? Como o considera? Interrogante: como meio de subsistência nesse mundo. Krishnamurti: preciso de um emprego para subsistir. Toda a estrutura da sociedade, seja aqui, seja na Rússia, baseia-se no subsistir a qualquer preço, no fazer o que a sociedade determina. Como subsistir em segurança, duradouramente, quando há divisão entre nós? Quando você é europeu e eu sou asiático? Quando há separação, cada um de nós competindo para ter segurança, para subsistir, portanto, a batalharmos uns contra os outros, individual ou coletivamente? Como é possível a subsistência? A subsistência temporária. A verdadeira questão, pois, não é a subsistência, mas sim se pode viver nesse mundo sem nenhuma divisão. Quando não houver mais divisão, poderemos subsistir a pleno e sem medo. Já houve guerras religiosas, houve guerras medonhas entre católicos e protestantes, cada uma das facções alegando que precisamos subsistir. Nunca disseram a si próprios como é insensata essa divisão. Um crê nisso e outro quer naquilo. Jamais perceberam eles o absurdo do seu condicionamento. Podemos aplicar toda a força de nosso pensar, de nosso sentir, de nossa paixão, em descobrir se é possível viver sem essa divisão. Vale dizer, com plenitude e completa segurança? Mas nada disso te interessa. Só te interessa subsistir. Veja, senhores, os governos soberanos com seus exércitos dividiram o mundo e estão sempre a agredir-se mutuamente, a fim de manter o seu prestígio e garantir a própria subsistência econômica. Em boas mãos e sem necessidade dos políticos, os computadores poderão alterar toda a estrutura desse mundo. Mas nós não temos interesse na união da humanidade. Entretanto, politicamente, é esse o único problema. E esse problema só será resolvido quando não houver mais políticos, nem governos soberanos, nem seitas religiosas separadas. É vocês aqui presentes que são os homens mais aptos para resolvê-los. Pergunta: não é necessário uma análise consciente para se chegar a essa conclusão? Resposta: isso é uma conclusão, um resultado de uma análise? Observe simplesmente o fato. Pode-se ver que o mundo está dividido pelos governos soberanos e as religiões. Você pode ver? Ver é análise? Pergunta: não acha que, para alterarmos esse estado de coisas, necessitamos também de uma revolução externa? Resposta: revolução interna e externa ao mesmo tempo. Não primeiro uma e depois a outra. As duas devem ser simultâneas. Deve ser uma instantânea revolução interior e exterior, sem se dar mais relevo a uma ou a outra. E como realizá-la? Só quando se vê essa verdade que a revolução interior é a revolução exterior. Quando a vir de fato e não intelectualmente, verbalmente e idealmente, a revolução se realizará. Ora, existe em você essa interior e total revolução? Se não existe e quiser promover a revolução exterior, implantará o caos no mundo. Mas já há caos no mundo. Pergunta:
Você fala de governos, igrejas e nacionalismo. Eles têm isso que se chama o poder. Krishnamurti, os burocratas querem o poder e o têm. Não deseja exercer poder sobre sua esposa ou marido? Em suas conclusões, em relação ao que pensa ser correto, há poder. Todo ente humano deseja uma certa espécie de poder. Portanto, não ataque o poder de que outros se acham investidos. Porém, liberte-se do desejo de poder existente em você mesmo. Sua ação será então totalmente diferente. Queremos atacar o poder externo, arrancá-lo das mãos de quem o detém para dá-lo a outra pessoa. E nunca dizemos, livre-nos de toda espécie de domínio e de posse. Se realmente aplicasse toda a energia de sua mente em se libertar de qualquer espécie de poder, quer dizer, funcionar sem assumir uma posição, teria a possibilidade de criar uma sociedade inteiramente diferente. Interrogante. Se tem fome, não pode sequer começar a tratar dessas questões. Krishnamurti. Se você estivesse realmente com fome, você não estaria aqui. Nós não estamos com fome e, portanto, dispomos de tempo para escutar e para observar. Pode alegar que, sendo um pequeno grupo de pessoas, uma gota d'água no oceano, o que nós podemos fazer? É essa uma pergunta válida quando nos vemos em presença do enorme e complexo problema do mundo em que vivemos? Como ente humano, como simples indivíduo, o que eu posso fazer? Se estivesse totalmente enfrentando o problema, você faria tal pergunta? Estaria agora mesmo trabalhando. Compreende, Senhor? Ao dizer, o que posso eu fazer? Essa pergunta já denota desespero. Pergunta. Muita gente está a morrer de fome e precisa fazer imediatamente o necessário para sobreviver, que pode significar para eles o que se está dizendo aqui. Krishnamurti. Nada. Quando estou com fome, eu quero comida. E o que se está dizendo aqui tem para mim muito pouco significado. Assim, o que você quer perguntar? Interrogante. Nós somos uma minoria, um grupo insignificante. A grande maioria na Índia, na Ásia, em certas partes da Europa e da América, anda realmente faminta. Que influência pode ter em toda essa gente o que se está dizendo aqui? Krishnamurti. Isso depende de você, do que fizer, mesmo como uma minoria insignificante. Uma enorme revolução ocorrerá no mundo quando uma minoria de pessoas se tiverem transformado interiormente. Preocupado com as aflições do mundo, a pobreza, a degradação, a fome, você pergunta, o que eu posso fazer? O que se pode fazer é ou aderir impensadamente a uma dada revolução externa, tentando despedaçar a atual estrutura social para criar outra de uma nova espécie, com a que voltarão as mesmas aflições de antes. Ou considerar a possibilidade de uma revolução total, não parcial ou meramente física, na qual a psique possa atuar numa relação inteiramente diferente com a sociedade. Interrogante. Fala como se a revolução interior se verificasse instantaneamente. É realmente assim que ela ocorre? Resposta. A revolução interior depende do tempo, de uma gradual mudança interna. Eis uma questão muito complexa. Nós estamos condicionados para aceitar a ideia de que a mudança ocorrerá em virtude de uma interna e gradual revolução.
Verifica-se ela, a mudança aos poucos, gradativamente, ou acontece instantaneamente ao perceber-se a verdade a seu respeito? Ao ver-se um perigo súbito, a ação é instantânea, não é? Não é gradual ou analítica. Em presença do perigo, a ação é imediata. Estamos a te apontar perigos. Os perigos da análise, o perigo da sede de poder, o perigo do adiamento, da divisão. Quando se vê a periculosidade de uma coisa, não verbalmente, porém realmente, física e psicologicamente, há então ação espontânea, a ação da revolução imediata. Para ver esses perigos psicológicos, necessita de uma mente sensível, alerta e vigilante. Se perguntar como adquirir uma mente vigilante e sensível, você se verá de novo às voltas com a gradualidade. Mas se perceber a necessidade da revolução instantânea, tal como em presença de um perigo, percebe a necessidade de uma ação imediata, e a sociedade é um perigo, e todas as coisas que te cercam são perigosas, haverá então uma ação total. Em presença de nossos numerosos problemas, temos a propensão de resolvê-los, cada um por si. Se é um problema sexual, tratamos como coisa completamente isolada dos outros problemas. O mesmo acontece em relação ao problema da violência ou da fome. Problemas que procuramos resolver no campo político, econômico ou social. Não sei por que queremos resolver cada problema separadamente. O mundo está sob o império da violência. Os poderes existentes procuram resolver cada problema como se estivesse separado do resto da vida. Não consideramos os problemas como um todo, cada problema em relação com outros problemas. A violência, como podemos observá-la em nós mesmos, faz parte de nossa herança animal. Uma boa parte de cada um de nós é animal. E se não compreendermos nossa estrutura de entes humanos totais e apenas tratarmos de acabar com a violência separadamente, daí resultará mais violência ainda. Penso que isso precisa ser compreendido claramente por cada um de nós. Há milhares de problemas, aparentemente separados, e nunca vemos que eles estão relacionados entre si, e que nenhum deles pode ser resolvido isoladamente. Temos de considerar a vida como um contínuo movimento de problemas e de crises, graves e insignificantes. Penetremos com muito cuidado nessa matéria, porque se não for compreendida claramente, quando estivermos considerando as questões do medo, do amor, da morte, da meditação e da realidade, não compreenderemos como essas coisas podem estar relacionadas entre si. Porque a beleza da vida, o êxtase, a imensidade, não estão separados de nossos problemas diários. Se disser, só me interessa a meditação e a verdade, nunca as descobrirá sem a compreensão de que os problemas estão relacionados. O problema da fome, por exemplo, não pode ser resolvido isoladamente, uma vez que está em relação com as divisões nacionais, políticas, econômicas, sociais, religiosas e psicológicas entre os homens. E temos o problema das relações pessoais, o problema do sofrimento, não apenas físico, mas também psicológico. Os problemas atinentes às aflições que não só nos atingem individualmente, mas ao mundo inteiro. Toda angústia e confusão existentes no mundo. Se tentamos achar uma solução para cada problema em particular,
o que fazemos é criar mais divisão e mais conflito. Se são entes verdadeiramente sérios e amadurecidos, já deve ter perguntado a você mesmo por que razão a mente tenta resolver cada problema como se ele não estivesse em relação com outros problemas. Por que razão faz a mente humana essa divisão em eu e meu, nós e eles, religião e política e etc. Por que essa constante divisão e tanto esforço para resolver cada problema por si, isoladamente? Para podermos responder a essa pergunta, nos cumpre investigar a função do pensamento, seu significado, sua substância e estrutura. Porque é possível que o próprio pensamento seja o fator da divisão e, portanto, o próprio processo de tentar uma solução por meio do pensamento, do raciocínio, seja causador de separação. Deseja-se uma revolução física a fim de estabelecer uma ordem melhor, esquecendo-se as consequências da revolução física, esquecendo-se a integral natureza psicológica do homem. É preciso, pois, fazer essa pergunta. E de quem é a resposta? Do pensamento ou da compreensão dessa vasta estrutura da vida humana? Queremos averiguar por que existe essa divisão. Dela tratamos há dias em relação ao observador e à coisa observada. Deixemos isso de parte e vamos olhá-la de maneira diferente. O pensamento cria de fato divisão? Se cria, a razão é que ele procura a solução de um dado problema separadamente de outros problemas. Por favor, não concordem comigo. Não é o caso de concordar, mas sim de ver por você mesmo a verdade ou falsidade do que se está dizendo. Não aceite em circunstância nenhuma e em tempo algum o que esse orador diz. Aqui não há autoridade nenhuma, nem sua, nem minha. Estamos em comum, investigando, observando, olhando e aprendendo. Se o pensamento, por sua própria natureza e estrutura, divide a vida em tantos problemas, o procurar-lhe a solução por meio do pensamento só pode levar a uma solução isolada e, portanto, tal solução cria mais confusão e mais aflição. Nos cumpre averiguar por nós mesmos, livremente, sem preconceitos e conclusões, se é dessa maneira que o pensamento funciona. Em geral, tentamos achar a solução de um problema intelectualmente ou emocionalmente, ou dizemos que a encontramos intuitivamente. É preciso muito cuidado com essa palavra intuição. Nela se encerra muita ilusão, porquanto a intuição pode ser ditada por nossas próprias esperanças, temores, amarguras, desejos e etc. Procuramos uma solução de ordem intelectual ou emocional, como se o intelecto fosse coisa separada da emoção, e a emoção coisa separada da reação física. Nossa educação e cultura, bem como todos os nossos conceitos filosóficos, se baseiam nessa perspectiva intelectual da vida. Nossa estrutura social e nossa moralidade fundamentam-se nessa divisão. Ora, se o pensamento divide, de que maneira o faz? Se realmente observar isso em você mesmo, verá a extraordinária descoberta que fará. Será a luz de você mesmo. Será um ente humano integrado e não necessitará de ninguém para te dizer o que deve fazer, o que deve pensar e como deve pensar. O pensamento pode ser admiravelmente racional. Ele deve raciocinar consequentemente, logicamente, objetivamente e sãmente. Deve funcionar perfeitamente qual um computador, trabalhando com precisão, sem atrito e nem conflito. Raciocinar é necessário.
A sanidade mental faz parte da capacidade de raciocinar. Pode o pensamento alguma vez ser novo e puro? Todo problema humano, não problemas mecânicos e científicos, é sempre novo. E o pensamento procura compreendê-lo, procura alterá-lo, procura traduzi-lo, procura fazer alguma coisa a seu respeito. Se sentíssemos profundamente amor uns pelos outros, não verbalmente, porém realmente, toda essa divisão cessaria. Isso só pode ocorrer quando não há condicionamento algum. Nenhum centro, constituído pelo eu e vocês, mas o pensamento, sendo atividade do cérebro, do intelecto, é completamente incapaz de amar. O pensamento precisa ser compreendido e perguntamos se o pensamento é capaz de ver qualquer coisa nova. Ou o fato é que o novo pensamento é sempre velho, de modo que ao enfrentar um problema na vida, que é sempre novo, ele não pode vê-lo como novo, porquanto tenta traduzi-lo de acordo com o seu próprio condicionamento. O pensamento é necessário e, contudo, vê-se que o pensamento divide. Eu e não eu e etc. Tenta resolver o problema da violência isoladamente, não relacionando com todos os outros problemas da existência. O pensamento é sempre o passado. Se não tivéssemos o cérebro, que como um gravador de fitas acumulou informações e experiências de toda espécie, não teríamos possibilidade de pensar ou de reagir. O pensamento, ao encontrar-se com um novo problema, não pode deixar de traduzi-lo em seus próprios termos, relativo ao passado e, portanto, criar divisão. Deixe de parte tudo mais por ora e observe o seu pensar. Ele é reação do passado. Se não tivesse pensamentos, não haveria passado. Você se acharia num estado de amnésia. O pensamento, inevitavelmente, divide a vida em passado, presente e futuro. E enquanto existir pensamento como passado, a vida será dividida nessas seções de tempo. Se deseja compreender o problema da violência completamente, totalmente, de modo que a mente dela se liberte de forma total, só o compreenderei pela compreensão da estrutura do pensamento. É o pensamento que gera a violência. Minha casa, minha mulher, minha pátria. Contrassensos. Quem é esse eu permanente, oposto a tudo mais? Qual é a sua causa? A educação, a sociedade, o governo, a igreja? Tudo está causando. E eu faço parte desse todo. O pensamento é matéria. Está localizado na própria estrutura, nas próprias células do cérebro, e assim, quando o cérebro funciona, psicológica, social ou religiosamente, fará necessariamente de acordo com seu condicionamento passado. Vemos que o pensamento é de essencial importância e deve funcionar de maneira absolutamente lógica, objetiva e impessoal. E vemos, ao mesmo tempo, que ele é fator de divisão. Não pretendo impelir vocês a concordar com o que estou dizendo, mas percebe que o pensamento inevitavelmente divide? Note o que acontece. Vendo que o nacionalismo tem levado a toda espécie de guerras e de aflição, o pensamento diz: vamos nos unir todos e formemos uma Liga de Nações.
Mas o pensamento está ainda a funcionar, ainda a manter a separação. Você, como italiano, conservando sua soberania italiana e etc. Ao mesmo tempo que se fala em fraternidade, mantém-se a separação e isso é hipocrisia. Esse jogo duplo é característico do pensamento. Está visto, pois, que o pensamento não traz nenhuma solução, mas daí não decorre que é preciso matar a mente. Que mente é essa que vê em sua totalidade todos os problemas que surgem? Um problema sexual é um problema total, relacionado com a cultura, o caráter, os vários problemas da vida, e não um fragmento de problema. Que mente é essa que vê cada problema totalmente? Interrogante. Compreendi o que disse, mas resta uma questão. Krishnamurti, você diz ter compreendido o que o pensamento faz, tanto no mais alto como no mais baixo nível. Mas se há ainda outra questão, quem é que a apresenta? Quando o cérebro, o sistema nervoso inteiro, a mente, que abrange todo esse conjunto, diz: compreendi a natureza do pensamento. Então, o passo seguinte é este: ver se a mente pode olhar a vida em toda a sua vastidão e complexidade, com suas aparentemente intermináveis aflições. Essa é a única questão e não é o pensamento quem a está apresentando. A mente, tendo observado a inteira estrutura do pensamento, conhece agora o seu valor relativo. Pode olhar com olhos jamais turvados pelo passado. Essa é uma questão muito séria e não um mero passatempo. Temos de devotar nossa energia e paixão e nossa vida a compreendê-la, porque essa é a única solução para essa terrível brutalidade, aflição, degradação e corrupção de toda a espécie. Pode a mente, o cérebro, que também se corrompeu por influência do tempo, ficar quieta para que possa ver a vida como um todo e, portanto, livrar-se de todos os problemas? Só surge um problema quando a vida é vista fragmentariamente. Descobre quanto é belo ver a vida como um todo. Quando se vê a vida como um todo, não há mais problema nenhum. Só a mente e o coração que se acham fragmentados criam problemas. O centro do fragmento é o eu. O eu é criado pelo pensamento. Não tem em si nenhuma realidade. O eu, minha casa, minha desilusão, meu desejo de me tornar importante. Esse eu é produto do pensamento que divide. E pode a mente olhar sem o eu? Não tendo possibilidade de fazê-lo, esse mesmo eu diz: vou me devotar a Jesus, a Buda, a isso ou aquilo. Compreende? Eu vou me tornar comunista para me dedicar a todo mundo. O eu que se identifica com aquilo que considera maior é sempre eu. Assim se pergunta: pode a mente, o cérebro, o coração, o ser inteiro observar sem o eu? O eu que vem do passado. Não existe eu do presente. O presente não pertence ao tempo. Pode a mente libertar-se do eu para olhar toda a vastidão da vida? Pode, sim, e de maneira completa e total, quando se compreendeu profundamente, com todo o ser, a natureza do pensar. Se não tiver dedicado sua atenção, tudo o que tem a descobrir o que é o pensar, jamais terá a possibilidade de descobrir se é possível observar sem o eu. Se não for capaz de observar sem o eu,
Os problemas continuarão existentes. Cada problema em oposição a outro, e outro, e outro. E posso te garantir que todos esses problemas cessarão quando o homem começar a viver de modo completamente diferente. Quando a mente puder olhar o mundo como um movimento total. Pergunta: no começo da palestra você disse que gostaria de saber por que razão tentamos resolver os problemas separadamente. Não é a urgência uma das razões que nos impelem a resolver os problemas isoladamente? Resposta: quando você vê perigo, você age. Nessa ação não há nenhuma questão de urgência, nenhuma impaciência. A gente age. Só há urgência e a exigência de ação imediata quando se vê o perigo como uma ameaça ao eu, como pensamento. Quando se vê em seu todo a periculosidade do pensamento, a dividir o mundo em fragmentos, esse ver é a urgência e a ação. Ao ver realmente a fome, tal como existe na Índia, e ao ver como foram criadas essas condições, a indiferença das pessoas e dos governos, a inépcia dos políticos, o que deve fazer? Atacar um dado aspecto do problema da fome isoladamente? Ou diz, tudo isso é um fato psicológico centralizado no eu, que foi criado pelo pensamento. Se esse problema, em todos os aspectos, é completa e totalmente compreendido, não só a fome física, mas a miséria humana, decorrente da falta de amor, saberá qual é a ação correta. A própria mudança é urgência. Não é por causa da urgência que a mudança ocorre. Interrogante. Parece dizer que o pensamento deve funcionar e ao mesmo tempo que não pode funcionar. Krishnamurti. O pensamento deve funcionar logicamente, impessoalmente, e contudo manter-se quieto. Como pode isso se verificar? Vê ou compreenda realmente a natureza do pensar. Não de acordo comigo ou com algum especialista. Veja você mesmo como funciona o pensamento. Ora, Senhor, quando te fazem uma pergunta sobre uma coisa com que está perfeitamente familiarizado, sua resposta é imediata, não é? Se a pergunta é um tanto complicada, necessita de mais tempo para responder. Quando ao cérebro se apresenta uma pergunta cuja resposta ele não pode achar, após rebuscar todas as suas lembranças e livros, então ele diz, não sei. Fez ele uso do pensamento para dizer, não sei? Ao dizer não sei, sua mente não está a buscar, não está a esperar. A mente que diz não sei é inteiramente diferente da mente que funciona com o conhecimento. Pode, pois, a mente ficar completamente livre do conhecimento e, todavia, funcionar eficazmente no campo do conhecimento? Os dois campos não são separados. Quando se deseja descobrir uma coisa nova, cumpre rejeitar o passado. O novo só pode se manifestar quando se está libertado do conhecimento. Essa liberdade pode ser constante, o que significa que a mente está vivendo em completo silêncio, num estado de não existência. Esse estado de não existência e de silêncio é vasto, e dentro dele podemos nos servir do conhecimento. O conhecimento técnico para fins práticos. Também de dentro desse silêncio pode ser observado o todo da vida sem o eu. Interrogante. No começo da palestra, você disse que quando se quer mudar as coisas externamente, essa ação conduz à ditadura de um grupo ou de uma pessoa. Não acha que estamos vivendo debaixo da ditadura do dinheiro e da indústria? Krishnamurti. Naturalmente. Onde há autoridade, há ditadura.
para promover-se uma mudança social, religiosa ou humana, é necessário, primeiramente, compreender toda a estrutura do pensamento. Como o eu que busca o poder. Pode a mente viver sem buscar o poder? Responda, Senhor. Interrogante. Não é natural buscar o poder? Krishnamurti. De certo, é natural, como se costuma dizer. É natural um cachorro querer dominar os outros cachorros. Mas nós somos tidos por entes humanos cultos, educados, inteligentes, e parece que em todos esses milênios não aprendemos a viver sem essa sede de poder. Interrogante. Eu gostaria de saber se a mente é capaz de fazer uma pergunta a respeito de si própria, cuja resposta ela já não conheça. Krishnamurti. Quando a mente, como eu, como pensamento separado, faz a si próprio uma pergunta, a seu próprio respeito, já achou a resposta, porque está falando acerca de si mesma. Está tocando o mesmo sino com um badalar diferente, mas o sino é o mesmo. Interrogante. Podemos atuar sem nenhum eu? Isso não significa viver em contemplação? Krishnamurti. Você pode viver no isolamento em contemplação? Quem irá te dar comida, roupas? Os monges e os vários impostores religiosos sempre fizeram isso. Na Índia, há gente que diz, eu vivo em contemplação. Me alimenta, me vista, me banhe. Estou completamente desligado do mundo. Ora, isso é muito infantil. Não tem possibilidade nenhuma de se isolar, já que está sempre em relação com o passado ou com as coisas que te cercam. Viver no isolamento, chamando a isso contemplação, é mera fuga ou automistificação.